Efésios capítulo 5, nós vamos ler dos versos 1 ao 7, que diz: Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionadas entre vós, como convém a santos. Não haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graça. Porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles. Amém. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós te adoramos, te bendizemos. E agora, Senhor, quando lemos a Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito venha e abra o nosso entendimento e nos dê compreensão da Sagrada Letra. Fala conosco, trabalha os nossos corações, cumpre com os Teus propósitos e glorifica o Teu próprio nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Paulo vem mostrando aqui, nessa carta aos Efésios, como Deus agiu graciosamente em Cristo, em favor de todos os crentes, em favor de todos aqueles que creem. E agora Paulo então afirma que estes que creem, os cristãos, devem não simplesmente serem seguidores de Cristo, seguidores de Deus, mas ele diz que nós precisamos imitar a Deus. Então a gente percebe que o chamado do Evangelho não é apenas para crermos em Deus, mas sim para que nós possamos refletir o caráter de Deus, através de toda a nossa maneira de viver. Imitar a Deus não significa que nós possamos ser iguais a Deus, iguais a Ele na sua essência, mas que como filhos, nós precisamos sim expressar o caráter do nosso Pai Celestial. Pensa numa criança, como ela sempre quer imitar o pai. Ela quer andar do mesmo jeito, fazer as mesmas coisas, pegar o garfo da mesma forma que o pai pega. Ela gosta de mexer na roupa do pai, pôr a roupa do pai, ficar tudo grande, tudo desengonçado. Gosta de pôr o sapato no pai, é grande, mas ele quer pôr. Por quê? Porque ele ama, porque ele tem um desejo natural de ser igual ao seu pai, porque existe amor, existe admiração, existe um vínculo, existe uma afinidade. Então a criança quer imitar o pai e isto é natural. E assim, queridos, nós como filhos amados de Deus, nós somos chamados a olhar para o nosso Pai Celestial, somos chamados a refletir sobre quem Ele é, refletir sobre as suas ações para conosco, e então sermos iguais a Ele. Temos as mesmas palavras em nossos lábios, temos as mesmas atitudes e o mesmo relacionamento que expressa a beleza e o caráter de Deus, que expressa o amor de Deus, que expressa a bondade de Deus, que expressa a santidade de Deus. Esse chamado, ele não se torna um peso com que a gente
pensasse, dissesse, puxa, tenho que ser igual a Deus. Não, não é um peso, é um privilégio, é uma ação da graça de Deus sobre nossas vidas. É a expressão natural da nova identidade que nós recebemos de Cristo. E dessa forma, queridos, o mundo poderá ver em nós, ainda que de um modo imperfeito, um verdadeiro reflexo da beleza de Deus. Então, quando Paulo dá essa ordem aqui, portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, está ligado ao contexto anterior, ao verso 32 do capítulo 4, onde ele diz, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Então veja, ele termina, o capítulo 4, que na verdade naquela época não tinha essa divisão, mas ele fala que nós devemos perdoar uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Imediatamente ele diz, portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Então, queridos, eu já disse e volto a repetir, nós não podemos imitar a Deus em seus atos sobrenaturais, mas podemos e devemos refletir a bondade de Deus, o amor de Deus, o perdão, a compaixão, a graça que Deus transmite para nós, nós devemos transmitir também para as pessoas com quem está ao nosso redor, as pessoas com quem tratamos. Mas não é somente uma questão de nós imitarmos algumas atitudes de Deus, como que dizendo, tá, Deus me perdoou, tá, então eu te perdoo. Não é essa questão de uma imitação barata, mas é a questão de nós sermos transformados pelo poder do Espírito Santo de tal forma que nós imitamos a Deus naturalmente. Não é algo forçado, é algo que simplesmente acontece, flui, porque fomos transformados. Amém, queridos? E então nós nos tornamos semelhantes a Ele. É o que Paulo vai falar na segunda carta aos Coríntios, que de glória em glória nós vamos sendo transformados, até chegarmos à perfeita imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em nosso caráter, nós seremos santos, nós seremos justos e teremos também sabedoria para lidarmos com todas as situações que enfrentamos. Mas veja, Paulo não simplesmente apela aqui para o exemplo divino, mas ele também fundamenta a nossa obediência na nossa nova identidade em Cristo, Ele diz, vocês são filhos amados. Porque vocês são filhos, sejam semelhantes ao vosso Pai. E é muito interessante essa expressão, filhos amados de Deus, porque as duas vezes que Deus falou dos céus sobre um filho amado, Ele falou a respeito de Jesus. No batismo de Jesus, você ouviu aquela voz, este é o meu filho amado, a Ele ouvis. E no monte da transfiguração de novo, Deus falou, este é o meu filho amado. E agora Paulo diz que nós somos filhos amados. Ele está se referindo que da mesma forma como Jesus é o filho amado do Pai, este amor que o Pai tem para com o Filho, Ele estende para todos nós. E Deus olha para cada um de nós como se nós fosse o único filho. Deus não olha e fala, vocês são meus filhos. Deus olha para você e diz, você é meu filho. Você é meu filho amado. É a mesma expressão que as Escrituras usou para falar a respeito de Jesus. E aqui, queridos, nós vemos um princípio vital da vida cristã, que nós devemos viver para a glória de Deus, por causa daquilo que Deus já fez por nós.
Nós obedecemos o Pai Celestial porque somos filhos amados. E não obedecemos para sermos amados. Obedecemos porque somos amados por Deus. Isso, queridos, é uma distinção crucial no nosso entendimento a respeito da vida que nós vivemos sobre esta terra. Uma vez que nós somos filhos amados de Deus, nós devemos refletir o caráter do Filho de Deus, né? E andar como Cristo andou. É por isso que Paulo continua aqui, e ele diz: e andai em amor como Cristo. Veja, queridos, Paulo vai apresentar aqui andar em amor, e é a terceira vez nesta carta aos Efésios que Paulo vai falar sobre a maneira como nós devemos andar. Lá no capítulo 4, verso 1, ele diz que nós devemos andar de modo digno para com o chamado que recebemos. No verso 17 do capítulo 4, ele diz: andar em santidade. E ele diz então: e não andeis mais como andam os gentios em pensamentos fúteis. E agora então ele nos instrui a andar em amor. Então veja que a forma de andar neste mundo mostra uma característica, mostra o que é o caráter cristão que nós devemos andar, porque as pessoas andam conforme o seu caráter. Ok? Então Paulo apresenta 3 formas aqui como nós devemos andar nessa caminhada cristã. Agora, é interessante quando ele fala que nós devemos amar como Cristo. Então nós vamos perceber que o amor que nós devemos ter uns para com os outros não depende do mérito da pessoa. A gente não ama as pessoas porque elas são boas, porque elas são legais, porque elas fazem coisas boas para nós, porque elas são agradáveis a nós. Não, nós não devemos olhar para o mérito da pessoa. Nós devemos simplesmente amar, independente do que a pessoa é e do que ela faz. E amar significa o quê, queridos? Buscar o melhor para aquela pessoa, porque essa é a vontade de Deus, que a gente ame e busque o melhor para abençoar as pessoas. Jesus falou sobre isso em João capítulo 13, verso 34. Ele disse: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. E ele continua: assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Amém, queridos? Então, o que Paulo está fazendo aqui é repetir o que Jesus já havia dito: andar em amor, assim como Cristo. E ele continua: como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós. Então, o exemplo supremo do que é amar é o próprio Cristo, que se entregou por nós. E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco no fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não esperou a gente melhorar para nos amar, porque se Ele fosse esperar, a gente não ia ser amado nunca. Mas a gente espera que as pessoas melhorem para a gente amá-las. Não é verdade? A gente até olha e fala: eu até queria amar, mas não tem jeito, essa pessoa é intragável. Você já pensou isso? Não precisa responder não. Mas a Bíblia diz: Deus prova o seu amor. O amor verdadeiro é que Ele nos amou e Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos amou. Amém, queridos? E a iniciativa de amar foi totalmente dele. Ele decidiu nos amar, Cristo resolveu nos amar.
Em João capítulo 10, Jesus vai dizer sobre isto. Ele diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Então, o amor de Jesus fez com que ele espontaneamente morresse na cruz do Calvário em nosso lugar. Jesus se dispôs a deixar a sua glória nos céus e morrer na cruz. Jesus se dispôs a pagar o preço do nosso pecado. A Bíblia diz que ele se fez pecado para ser moído naquela cruz, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E Paulo ainda continua falando a respeito de Jesus. Ele fala que a forma como Jesus se ofereceu foi como uma oferta e sacrifício. Então, Jesus, ele que é o autor de toda a palavra de Deus, de todas as Escrituras, Jesus conhecia muito bem o Velho Testamento e todas aquelas ofertas que eram oferecidas no Velho Testamento. E Jesus tomou tudo isso sobre si. Ele cumpriu com todo tipo de oferta e sacrifício que era oferecido no Velho Testamento. Ele cumpriu e substituiu todas aquelas ofertas e sacrifícios pelo o seu único e perfeito sacrifício. E então Paulo vai dizer que isto se tornou um aroma suave para Deus. O que isso significa? No passado, lá no Velho Testamento, muitos sacrifícios foram oferecidos, mas muitos deles não subiram como uma oferta agradável a Deus. Nós temos o exemplo de Nadab e Abiú, que eles foram e ofereceram sacrifícios para Deus, e Deus os matou ali mesmo. Por quê? Porque eles não tinham um coração voltado para Deus. E muitos outros, embora Deus não matasse, como foi ali o exemplo de Abidab e Abiú, e Nadab e Abiú, muitos outros ofereceram e Deus não aceitou, por causa do coração deles. E a Bíblia fala sobre isto, eu citei até na última vez, que uma das reclamações de Deus no Velho Testamento, e Jesus pronuncia no Novo Testamento, é: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então muitas vezes Deus não pôde aceitar ele via, porque ele vê todas as coisas, ele via aquelas coisas sendo oferecidas, mas aquelas coisas não subiam como um aroma agradável a ele. Mas quando Jesus se oferece na cruz do Calvário, Jesus, de uma forma total, de uma forma espontânea, se oferece para satisfazer o coração de Deus. Entende isso, queridos? Jesus não se ofereceu porque simplesmente ele decidiu fazer isso por ele mesmo, mas ele sabia que esta era a vontade de Deus Pai. E ele quis fazer isso para o Pai, para que o Pai tivesse a sua herança. Então, porque ele fez para o Pai, porque ele fez segundo o propósito do Pai, então isso se tornou agradável a Deus, foi um aroma agradável a Deus. E a justiça de Deus então foi plenamente satisfeita ali na cruz, mediante o sacrifício supremo de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele se ofereceu ao Pai. Amém, queridos? Como o texto de João 10 que nós lemos, que Jesus fala que ele deu a sua vida espontaneamente, ele a deu para tornar a tomá-la. Por quê? Porque este mandamento recebi de meu Pai. Entende? O que torna algo agradável a Deus, queridos, é a espontaneidade do coração em oferecer aquilo que Deus está pedindo. Amém?
não é um peso, mas é o prazer de oferecer para Deus aquilo que Ele está pedindo para nós. E nós temos este prazer porque o amor dele nos constrange. Quando eu penso, Ele não negou o seu único filho, antes o entregou por mim. Como que eu não vou me dispor a fazer aquilo que Ele quer que eu faça? Então, nós somos chamados, queridos, a viver este amor sacrificial, para que possamos ser um aroma agradável diante de Deus e tornar também um aroma agradável às pessoas que estão ao nosso derredor. Paulo fala sobre isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, quando ele diz que por meio de nós, Deus manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. E ele diz: para estes que estão perecendo, somos cheiros de morte para a morte, mas para aqueles que estão sendo salvos, somos aroma de vida. Então, os nossos irmãos olham para nós e sentem prazer da nossa companhia. Mas o mundo não sente prazer na nossa companhia, porque eles percebem que o que exala de nós condena as atitudes deles. A gente não precisa nem falar, a nossa postura condena, e por isso para eles isso é cheiro de morte, e por isso eles nos odeiam. Então, queridos, assim como o amor de nosso Senhor Jesus Cristo por nós custou a sua vida, o verdadeiro amor sempre vai envolver entrega e renúncia. O aroma de Cristo só exala de nós quando nós abraçamos a cruz de Cristo. Amém? Então veja, Jesus se entregou a nós pelos propósitos do Pai. E nós precisamos nos entregar uns aos outros, nos amarmos uns aos outros, para a glória de Deus, para que Deus tenha a sua igreja edificada, para que aquela unidade que Deus formou entre o seu povo seja preservada. E então nós nos oferecemos para amar aquele que, ao nosso modo de ver, não merece. Dá para entender isso, gente? Porque Deus quer que eu ame, então eu vou amar. Não vou olhar para a pessoa, eu vou olhar para Deus, que está dizendo: ame o seu próximo. Então, por causa de Deus, e não por causa da pessoa, eu vou amar, e vou fazer o melhor que eu puder fazer. A imagem que Paulo está usando aqui de um aroma suave é aquela do Velho Testamento, onde o fogo consumia completamente a oferta colocada sobre o altar, e quando a oferta ia sendo queimada, aquela fumaça ia subindo. Esse é o aroma que agradava ou não agradava a Deus. Então, queridos, se nós queremos ser um aroma agradável para Deus, a gente tem que entender que isso tem um custo. E esse custo é a renúncia. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. E a cruz é justamente isso, queridos. Não é um problema que nós temos para resolver. A cruz não é um marido bêbado ou alguma coisa nesse sentido, né? Que as pessoas olham e dizem: ah, essa é a minha cruz. Não, a sua cruz é renunciar à sua própria vontade, renunciar os seus sentimentos e fazer aquilo que Deus quer que você faça.
Seguir a Jesus, queridos, muitas vezes, ou na maioria das vezes, implica em sofrimento. Não para expiar os nossos pecados, porque isso Jesus já fez, Ele morreu para expiar os nossos pecados. Mas esses sacrifícios, esses sofrimentos, é para nós amarmos da forma como Ele nos amou. E é interessante, querido, porque a gente vive numa época em que as pessoas só querem ouvir a respeito dos benefícios terrenos da fé. E então Paulo vem nos lembrar que nós somos caracterizados não pelas bênçãos que recebemos, mas pela cruz que carregamos. Por isso, a cruz é o símbolo do cristianismo. Porque Jesus se ofereceu por nós e nós também nos oferecemos para Deus e para os propósitos de Deus. Amém, queridos? Então, a partir de agora, Paulo vai contrastar este aroma suave de uma vida santa, de uma vida dedicada a Deus, com o mau cheiro do pecado. E ele vai então dizer: mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionadas entre vós, como convém a santos. Então Paulo vai listar aqui um modo de vida totalmente oposto ao modo que ele vinha apresentando, de imitar a Deus e amar uns aos outros. E Paulo então vai abranger aqui todo tipo de imoralidade sexual, todo tipo de impureza, todo tipo de pecado externo da carne, que é toda atividade sexual fora dos propósitos de Deus, fora dos desígnios de Deus, ordenados para um casamento amoroso, um casamento da forma como Deus instituiu. Tudo que é feito fora do casamento, tudo relacionado a sexo fora do casamento, da forma como Deus instituiu, no princípio criou Deus o homem e mulher. Fora disso, tudo é prostituição, tudo é impureza, tudo é pecado. Amém, queridos? E a seguir Paulo vai falar a respeito de cobiça ou ganância. E agora Paulo sai da atitude externa para a atitude interna do coração, sobre um desejo egoísta insaciável, um egoísmo extremo. E muitos, ao interpretar esse texto aqui, falam que o uso da palavra cobiça nesse texto é carregada também de conotação sexual, como cobiçar o corpo ou a beleza de outra pessoa. E é lógico que isso está sim incluído aqui nesse texto, mas o fato de Paulo pôr separado impureza e cobiça mostra que Paulo está pensando em algo diferente, mais amplo. E Paulo então está reconhecendo tanto essa cobiça, que tem sim uma conotação sexual, mas também ele fala de uma cobiça material. Porque veja, Paulo vem falando a respeito da unidade da igreja. Paulo, pelo Espírito, vem falando a respeito de amar uns aos outros, de uma entrega, de uma renúncia. Então é lógico que aqui ele vai combater o pecado da cobiça material, onde as pessoas se negam a abençoar os outros com aquilo que são sendo abençoados por Deus. Lembra que Paulo já tinha falado, nós estudamos a semana passada, aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe para o quê? Lembra? Para que tenha o que repartir. E agora então Paulo vai condenar aqui a cobiça. É meu, eu trabalhei, eu ganhei, é meu.
Queridos, nada é nosso. Quando você morrer, você vai levar alguma coisa? Prova que não é seu. Porque se fosse seu, você levava. Nem que você quisesse levar, não vai. Eu sempre brinco, né? As pessoas, quando a pessoa morre, vai lá no guarda-roupa, fala: que roupa a gente vai vestir o corpo? Ah, pega essa aqui, não dá para dar para ninguém mesmo, põe essa aqui. Porque a boa vão guardar para doar, para vender, para fazer alguma coisa. Nada é nosso. E Deus diz: olha, eu estou dando para vocês repartirem uns com os outros. Então, não haja entre vós cobiça. Amém, queridos? Esses pecados que Paulo vai mencionando aqui são repulsivos para Deus. Mas a gente olha para a nossa sociedade e vê que essas coisas parecem um perfume, né, aos olhos da cultura de hoje. Infelizmente, são tolerados e até mesmo valorizados entre o povo de Deus. E Paulo, ele escreve essas coisas aqui porque ele sabia da facilidade com que o coração humano relativiza o pecado. Então Paulo vai combater aqui de uma maneira muito forte esses pecados devastadores. Paulo quer proteger a comunidade cristã, sabendo que a igreja é o templo vivo de Deus, é o templo santo de Deus. Então Paulo sabe que essas coisas vão corroer a igreja por dentro, e então ele combate de uma maneira muito forte aqui. E quando há esse contraste aqui entre o aroma suave de Cristo e o mau cheiro da impureza, Paulo está dizendo que nós cristãos devemos ter uma vida de pureza e santidade, e isto motivadas pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos, aqui não envolve medo. Ah, eu tenho que me cuidar, senão eu vou para o inferno. Não é isso. Eu tenho que cuidar para não desagradar aquele que pagou um preço tão alto lá na cruz. Não é medo, é amor. Não é medo de condenação, é amor por quem nos deu tão grande salvação. A pureza, queridos, ela não é automática, e ela não se mantém por si mesma. A pureza tem que ser buscada, a pureza tem que ser desejada, a pureza tem que ser protegida. E o que Paulo está dizendo aqui, queridos, está nos chamando para nós cortarmos todo o combustível, vamos dizer assim, que alimenta as chamas da impureza. E por isso, além dos atos praticados, Paulo condena também o falar palavras impuras. Como ele diz aqui, nem sequer sejam mencionadas entre vós, como convém a santos. Veja, a exigência aqui é radical, queridos. Quando ele diz que tais pecados não devem sequer ser mencionadas, nem em conversas e nem em brincadeiras. Um escritor chamado Bruce, ele diz assim: coisas impuras não deve ser assunto aceitável de conversa entre pessoas que Deus chamou para serem santas. Veja, o que Paulo está dizendo aqui a respeito de palavras tolas, palavras sem proveitos, palavras que não glorificam a Deus, palavras que não edificam aqueles que estão ouvindo. Paulo diz: esse tipo de palavra que não glorifica a Deus, que não edifica a pessoa que está ouvindo, não deve estar nos seus lábios. Por quê? Porque o pecado, querido, se alimenta de pequenas concessões.
E a impureza não é algo que desaparece, como que você sonda lá o seu coração e acha um botão, um interruptor, aí, vou desligar a impureza. Clique, pronto, sou puro. Não é assim. Por isso a Bíblia vai falar sobre a sua mente, o cuidado que você deve ter com a sua mente. E ele fala sobre, lá em Filipenses capítulo 4, no verso 8, ele vai dizer sobre as coisas que devem ocupar a nossa mente, coisas que existe louvor a Deus, coisas que vão edificar, coisas em que são verdadeiras, coisas que são virtuosas. Queridos, a gente tem que entender uma coisa: Deus nos criou como seres sexuais. E Deus fez isso de uma forma que os casais devem sim desejar um ao outro, casais homem e mulher, devem desejar um ao outro dentro dos limites do casamento que foi instituído por Deus. Por isso, queridos, o cristão não deve alimentar as chamas da impureza, nem em seus pensamentos, porque ninguém está vendo, ninguém conhece o que você pensa. E a gente tem aquela ideia que se ninguém sabe, está tudo bem. Mas Deus sabe. A palavra não chegou à nossa boca e Deus já a conhece. Então, nem pensamentos, nem com conversas, e nem no entretenimento, na forma de se divertir. Paulo está dizendo aqui que nós precisamos cortar todo o combustível que gera impureza no nosso coração, e ele diz o porquê: porque essas coisas não combinam com os santos, não são apropriadas para os santos. Nós somos santos, separados por Deus, e a nossa conduta deve refletir essa nova identidade, essa nova realidade de nossas vidas. E Paulo então continua: nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois estas coisas são inconvenientes. Então agora no verso 4 aqui, Paulo vai além da imoralidade, e Paulo vai combater a vulgaridade, que é essa forma barata de humor que existe nos dias de hoje. Paulo está falando aqui sobre os pecados, que ele já falou ali no verso 3, e que então se refere a uma mente suja, que se expressa em conversas sujas, atitudes completamente descabidas para um cristão. Como cristãos, queridos, nós devemos ter uma visão elevada e santa do sexo, como sendo algo, e sempre insistindo nisso, no seu devido lugar, isto é, dentro do casamento instituído por Deus. O sexo é uma dádiva dada por Deus, e a gente tem que ter esta visão elevada e santa neste assunto. Então Paulo combate indecências ou obscenidades, que é aquilo que é vergonhoso, humilhante, desprezível. Ele fala de conversas tolas, isto é, conversas fúteis, que distraem as questões da fé, que não edifica ninguém. E Paulo vai falar sobre gracejos obscenos, ou uma zombaria sarcástica, que são as piadas sujas, humor com insinuações maliciosas. A gente tem que entender que o cristão, ele tem sim humor, mas é um humor sadio. Até mesmo nas brincadeiras, o cristão edifica o seu próximo. E Paulo fala: pois essas coisas são inconvenientes. E por que essas coisas são inconvenientes? Porque na verdade, queridos, todo tipo de impureza e cobiça, seja cobiça sexual, seja cobiça material, nascem da conclusão de que a provisão de Deus não é adequada.
Quando uma pessoa é controlada pela cobiça de pessoas ou de coisas, é como dizer para Deus: Deus, o que o Senhor me deu não me satisfaz, eu preciso de algo mais. Então nega o senhorio e a soberania de Cristo sobre esse aspecto da vida. E isso, queridos, é uma poderosa força destruidora. E é por isso que Paulo vai completar dizendo: pelo contrário, haja ações de graças. Isso é um reconhecimento de quem Deus é, um reconhecimento de como Deus supre toda e qualquer necessidade que temos. Então, esse entendimento nos leva a ações de graças. Um coração que transborda de gratidão a Deus pela sua provisão, pela sua bondade, não tem espaço para a insatisfação que alimenta a impureza e a cobiça. A gratidão, queridos, é um ato de adoração que expulsa todo tipo de idolatria do nosso coração. Um coração agradecido não se apega às coisas deste mundo, mas se satisfaz na bondade de Deus. Mas a gratidão, queridos, ela vai além da nossa satisfação em tudo aquilo que Deus faz e nos concede. A gratidão nasce quando nós entendemos o que Deus fez conosco lá na cruz do Calvário, quando Deus nos deu a condição de sermos santos. E é por isso que Paulo vai dizer: como convém a santos. Entende isto? Uma pessoa santa, ela tem gratidão, porque ela sabe o que Deus fez, ela sabe o alto preço que foi pago lá na cruz. Então ela olha para aquilo que talvez o seu coração diga que ela não tem ainda, mas ela vai dizer: mas eu tenho tudo o que eu realmente preciso. Se Deus não está me concedendo outras coisas, é porque eu não preciso de fato dessas outras coisas, porque Deus tem suprido toda a minha necessidade. Dá para entender isso, queridos? Coração agradecido. E é por isso que Paulo fala que a pessoa que tem cobiça é uma pessoa que não entendeu o amor de Deus. Paulo, nesse texto, queridos, ele não está se dirigindo a pessoas que têm uma vida perfeita, mas Paulo está falando com pessoas que foram separadas por Deus, pessoas que foram lavadas no sangue de Jesus, pessoas que são santas, porque Deus as tornou santas. Apesar, queridos, das nossas quedas, de cometermos alguns pecados, a verdade é que Deus nos tornou santos, e essa graça de Deus então nos capacita a viver da forma como nós somos em Cristo, somos santos. Amém? Romanos capítulo 6, verso 14 diz: pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Capítulo 6 de Romanos, verso 22 diz: mas agora libertos do pecado, e tendo sido feitos escravos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Isso foi falado lá, aqui também na escola bíblica. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Queridos, a grande verdade é que a gente peca porque a gente quer pecar. Eu sempre falei aqui, torno a dizer: pecado é voluntário. Ninguém peca arrastado. Não quero ir, mas não consigo. Não existe. Pecado é voluntário. Você peca porque quer pecar. Você pode até dizer: eu não sabia que isso era pecado. Tudo bem, mas fez porque quis.
Você pode não saber que era, mas fez porque quis fazer. O diabo não arrasta ninguém para o pecado. Se ele pudesse, estava todo mundo atolado em todo tipo de pecado. Mas ele não pode. Ele não pode arrastar você para o pecado. Você peca se você quiser. Porque a Bíblia diz: o pecado não tem domínio sobre você. Por quê? Porque na cruz Jesus venceu o pecado. E é por isso que Deus diz que agora você é santo, porque o pecado não tem domínio sobre a sua vida. O louvor a Deus, queridos, não é apenas palavras da boca para fora. Louvor a Deus não é um ritual religioso. O verdadeiro louvor a Deus é uma profunda gratidão e uma resposta de amor pelo que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Quando eu reconheço que eu não fui criado para o pecado, quando eu reconheço que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, mesmo que ainda eu cometa alguns pecados, mas eu reconheço que não fui criado para o pecado. Eu reconheço que sou uma nova criatura. Eu reconheço que Deus me declarou santo. Então o pecado não mais me satisfaz. Eu olho para o pecado enojado. Eu não quero. Porque eu sei que aquilo desagrada a Deus. Aquilo é mau cheiro diante de Deus, e eu quero oferecer um aroma agradável a Ele, então eu rejeito o pecado, porque eu sei que o pecado não tem domínio. Não existe essa de eu não consigo. Se você quer, você consegue, porque não é você, é a graça de Deus em você. É Deus te fortalecendo, é Deus te posicionando. É a graça revestindo você. Por isso Jesus disse: você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Esse negar é dizer: eu não preciso disso. Não é isso que me traz prazer, não é isso que me traz alegria. O que me traz a verdadeira alegria é a presença do meu Pai Celestial. O que me dá prazer de vida é a presença do meu Senhor. É aquilo que Ele fez por mim. São Paulo vai mostrar aqui o perigo, daquilo que ele chama de idolatria. Quando ele diz no verso 5: porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo está falando aqui, querido, de pessoas que cometem todas essas coisas que ele vem condenando desde o verso 3. E as pessoas cometem isso de uma forma deliberada, de uma forma persistente, sem nenhum tipo de arrependimento. E essas coisas então evidenciam uma vida que não foi transformada e que, portanto, não pertence a Cristo. Essas pessoas, Paulo chama elas de idólatras, porque aquilo que é cobiçado se torna o centro da vida dessas pessoas. E as pessoas então adoram essas coisas em vez de adorar o Criador. O exemplo clássico que as Escrituras mostram é Esaú, que chegou do campo com fome, viu ali o prato de lentilha que seu irmão havia preparado, e ele desejou tanto aquilo, que ele vendeu o seu direito de primogenitura. Uma coisa, queridos, que não durou nem 10 minutos. Quanto tempo você leva para comer um prato de lentilha? Nem 10 minutos. Mas foram 10 minutos que o levaram a perder a sua herança. E assim, infelizmente, muitos têm trocado a glória eterna pelos prazeres passageiros deste mundo.
E Paulo diz: essas pessoas não vão herdar o reino de Cristo. E além disso, Paulo diz: a ira de Deus já está pairando sobre essas pessoas que são desobedientes. O pecado promete satisfação e ganho, mas na realidade só traz perda terrena e eterna, e ainda atrai a ira de Deus. Agora, entenda aqui, queridos, Paulo não está fazendo um contraste aqui entre discípulos fiéis e discípulos infiéis de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é sobre quem é de Cristo e quem não é de Cristo. Ele diz que estas pessoas que vivem na prática dessas coisas não são discípulos infiéis. Na verdade, eles não são discípulos de Cristo. Eles nunca conheceram a Cristo. Eles nunca foram convertidos. Eles nunca foram alcançados pela graça. Essas palavras, queridos, podem soar muito duras, mas é um sinal do amor do Pai Celestial. Deus está alertando seus filhos sobre os abismos dos quais Ele já os resgatou. A Bíblia diz que Deus disciplina os seus filhos, não para rejeitá-los, mas para trazê-los de volta ao entendimento, a uma vida estável. É como uma placa de perigo. Você já viu placa de perigo assim na beira do abismo, ou quando o mar está revolto lá e tem aquela placa, perigo? Aquela placa está lá para quê? Para advertir a pessoa, para proteger a pessoa. Aquela placa não está lá para condenar a pessoa. E assim, queridos, é o que Deus está fazendo conosco, pondo um sinal: perigo. Não ultrapasse esses limites. Queridos, a gente vive numa cultura que está imersa na imoralidade, na cobiça, prometendo prazeres, mas que são somente coisas superficiais. Infelizmente, mesmo sabendo disto, muitos cristãos continuam se expondo a estas coisas, e muitas vezes expondo os seus próprios filhos a um entretenimento barato. Sabe, não é pecado assistir televisão, mas cuidado com o que você assiste. Cuidado com o que os seus filhos estão vendo na tela, tanto da TV quanto do computador. Pior ainda, o computador. Mas muitas pessoas estão se expondo a esse tipo de entretenimento pecaminoso. E não somente isso, estão se expondo a prioridades materialistas. Não, meu filho tem que ser um doutor, o meu filho tem que estudar, o meu filho tem que ser, o meu filho... Pare de expor seus filhos ao materialismo. Ensine os seus filhos a serem homens e mulheres de Deus e buscar o plano de Deus para a vida deles. Se Deus quiser que ele seja um doutor, ele vai ser um doutor, sim. Mas se Deus quiser que ele seja um pregador, ele vai ser um pregador. E Paulo diz: dura coisa é você lutar contra o propósito de Deus. Você pode insistir, mas você vai sofrer. Mas como eu disse, infelizmente, muitos estão se expondo seus filhos a estas coisas, sem a menor sensibilidade espiritual e sem nenhum peso na consciência. E alguns chegam a pensar e até dizer que essas coisas não tem problema nenhum, é só uma diversãozinha aqui, a gente só está assistindo um filminho, é só um... E ainda diz: eu sou maduro o suficiente para lidar com essas coisas. Isso aí não me
me afeta não, eu posso assistir isso aí, não, eu me garanto. E esse é um erro perigoso e enganoso. Ninguém brinca com o pecado sem pecar. Sabe, quanto mais uma pessoa se acostuma com aquilo que desagrada a Deus, mais o seu coração vai se tornando insensível à voz do Espírito Santo. E o perigo, queridos, não está apenas naquilo que nós vemos ou fazemos, mas naquilo que está moldando o nosso coração. O envolvimento descuidado com esses valores e práticas do mundo sempre vão enfraquecer a nossa comunhão com Deus e vão anular o perfume de Cristo em nossas vidas. Eu duvido, posso até estar enganado, que alguém veja pornografia e sinta vontade de orar. Que a pessoa fala, não, isso não me afeta. Não? Queridos, brincar com pecado é pecar. Mas para essas pessoas que dizem, não, isso não me afeta, eu sou maduro o suficiente, Paulo vai dar uma resposta. Ninguém vos engane com palavras sem sentidos, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Ninguém vos engane. Diz, não, fica tranquilo, você não tem problema nenhum, não. Que é só um filminho, é só uma brincadeira, isso não tem problema. Paulo diz, ninguém vos engane. Estas coisas atraem a ira de Deus sobre os desobedientes. É lógico, aqui Paulo, queridos, está falando sobre aqueles que não nasceram de novo, que persistem na prática destas coisas. E aí Paulo então diz, é por isso que a ira de Deus vem sobre eles, vem sobre os desobedientes. E a palavra vem, veja, está no tempo presente, significando que a ira de Deus já está de forma presente e de uma forma muito maior no futuro. Agora, queridos, eu quero que você entenda tudo isso aqui. Veja, Paulo não está dizendo para a igreja de Éfeso que eles são impuros, que eles são idólatras. Paulo está dizendo para eles, vocês são filhos amados de Deus. Vocês são santos. Por isso, fuja destas coisas. Por isso, essas coisas não devem nem ser mencionadas entre vocês. Porque vocês são filhos amados de Deus. Vocês não são idólatras. Vocês são filhos amados. Vocês são santos. É a advertência que nasce no amor do Pai, que deseja afastar seus filhos do caminho da destruição. Nunca esqueça, você é templo do Espírito Santo. E isso, querido, saber que você é templo do Espírito Santo deve maravilhar você. Pense no privilégio que o Deus da glória, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todo o universo, decidiu morar no seu coração. Isso é um privilégio, queridos. Isso deve maravilhar a nossa vida, a nossa visão de vida. E esse assombro da presença de Deus, esse assombro sagrado, então nos fará ver o quanto a impureza é inconveniente e totalmente alheia à nossa verdadeira identidade. E então Paulo vai concluir de uma forma muito prática. Portanto, evitai a companhia deles. Veja, Paulo faz distinção entre igreja e aqueles que vivem na prática do pecado. Como cristãos, queridos,
que estamos numa nova comunhão com Deus e com os nossos irmãos santos em Cristo, nós não devemos ser coparticipantes com os pecadores que estão indo na direção oposta ao imitar a Deus, e essa direção onde a ira de Deus está atingindo as pessoas. Isso não significa que nós devemos romper todo contato com os incrédulos. Paulo está dizendo que nós não devemos participar das coisas que eles fazem. É como o salmista diz no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, isso é, não para junto com os pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Nós somos chamados, queridos, a vivermos neste mundo sem sermos moldados pelo mundo. Nós somos chamados a viver neste mundo como sal e luz e espalhar o aroma de Cristo. Agora, eu sei, queridos, e você deve conhecer pessoas que estão lutando contra esses tipos de idolatria. E caso contrário, Paulo não teria escrito e deixado registrada essa advertência. Mas a gente tem que olhar para essas pessoas com amor e pensar como eu posso ajudar essa pessoa. Como afastar essas pessoas desses pecados? Devo adverti-las? Sim, deve advertir, como Paulo está advertindo aqui. Ordenar que evitem estas coisas? Sim, ordenar que evitem estas coisas. Condenar a participação nestas coisas? Sim, condenar a participação nestas coisas. Mas qual é a primeira atitude antes de advertir, ordenar que evitem e condenar a participação? Lembrá-las: querida, você é um filho amado de Deus. E você sabe que estas coisas não somente entristecem você, mas entristece o Espírito Santo de Deus. Então não esqueça, você é um filho amado. Você foi feito santo. Então pare com isso. Fuja destas coisas, porque essas coisas estão destruindo você. Saia do meio dessas pessoas, saia do ambiente que estimula essas coisas erradas na sua vida. Nunca esqueça que Deus te ama. É assim que a gente pode ajudar pessoas, queridos, a mostrar que esse tipo de pecado não tem domínio sobre elas, mas que a graça de Deus está sobre elas. E para finalizar, queridos, a conclusão que a gente chega nesse texto é que a vida cristã é um contraste entre dois cheiros. O primeiro, o aroma suave de Cristo, que é uma vida entregue a Deus, uma vida marcada por amor, gratidão e santidade, uma vida que serve e se sacrifica em favor dos propósitos de Deus. E então é agradável a Deus e um testemunho para o mundo. E o outro é o mau cheiro da idolatria, que é uma vida de impureza e cobiça, uma vida que promete muito prazer, mas que só traz perda e condenação. Então, queridos, que o Espírito Santo de Deus nos capacite a exalar a cada dia mais o bom perfume de Cristo, nos ajudando a vivermos como imitadores de Deus, como filhos amados, e não como que por obrigação. Que o Espírito Santo nos capacite, que o Espírito Santo nos ajude, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça por alguns instantes
e pensando sobre todas estas coisas, o que está exalando da sua vida? O que as pessoas sentem perto de você? O aroma de Cristo ou o aroma do mundo? E se você está lutando contra esses tipos de pecados aqui mencionados, lembre-se, você é um filho amado de Deus. A graça de Deus está sobre a sua vida. E essa graça te capacita a vencer estas coisas. Se você não consegue amar seus irmãos, a graça de Deus te capacita. É graça. É só pela graça. Então clame: Deus, que a tua graça se manifeste sobre a minha vida. Eu quero ser santo. E viver em santidade. Como um filho amado, eu quero expressar o teu caráter neste mundo. Que as pessoas, quando me veem, possam sentir o bom aroma de Cristo.